Fala aí galera, tudo bem com vocês? Bom, vamos para mais uma aula aqui hoje. A gente vai estudar aí o módulo 10 da frente 4 de vocês, que fala sobre célula vegetal. Bom, a gente já falou um pouquinho sobre os vegetais, a gente já falou sobre os grupos, sobre a sistemática vegetal. Falamos aí sobre alguns órgãos vegetais como a semente, o fruto, flor. E agora a proposta é a gente falar um pouquinho, entrar na parte de fisiologia e falarmos um pouco sobre a célula vegetal para dar início a isso, a esse assunto. Então a proposta dessa aula é nós conhecermos a estrutura celular de uma planta, como que ela é, quais são as suas peculiaridades, como que elas funcionam, beleza? Então vamos lá, valendo. Para a gente começar a falar aqui da célula vegetal, a gente precisa entender um pouquinho dela, né? Ver a estrutura da célula. Aqui nessa imagem a gente pode ver uma célula vegetal completa, né? Ela tem três estruturas que a gente gostaria de dar destaque aqui para elas, né? As três estruturas são a parede, que é essa estrutura que vocês estão vendo aqui que eu estou apontando, é a parede celular vegetal, que é uma estrutura exclusiva de vegetais, né? Ela é formada por um composto chamado celulose, então ela é chamada também de parede celulósica, que ela contém aí na sua composição a celulose, que nada mais é do que um polissacarídeo, é um açúcar importante aí para os vegetais, porque ele é o responsável pela composição dessa estrutura, que vai ter várias funções no vegetal, né? Entre as funções da parede, a gente pode ver a resistência na osmose. Então, quando acontece o processo osmótico na célula vegetal, quem resiste à pressão osmótica é a parede. Então, a parede ela tem uma importância muito grande aí. Depois nós temos aqui os plastos, né? O cloroplasto é o mais conhecido de todos aí, é aquele plasto que tem a pigmento clorofila, que apresenta aí a função fotossintética. Esses plastos eles são responsáveis então por realizar a fotossíntese no vegetal. A gente vai falar um pouquinho deles também. E a terceira exclusiva estrutura aí, né, nós temos o vacúolo. Tá aqui, ó, o vacúolo central, é esta organela em forma de bolsa que fica no interior da célula vegetal. Ela armazena no seu interior aqui alguns compostos, alguns íons, sais, e isso e eles são responsáveis aí pelo equilíbrio osmótico, ou seja, toda a água que entra ou sai da célula depende da composição, da tonicidade do vacúolo. Então o vacúolo é uma organela muito importante para o vegetal. Então essas três porções aí que nós vimos aqui são as partes aí principais da célula vegetal. É claro que nós temos aqui outras estruturas também, como o núcleo, o retículo endoplasmático liso, rugoso, o complexo golgiense, as mitocôndrias, os ribossomos, todas as organelas, ou melhor, a grande parte das organelas que nós já conhecemos estão inclusas também na célula vegetal. Tá? Então, até para a gente poder falar um pouco melhor sobre isso, há aqui uma comparação entre as duas, né? Entre a célula vegetal e a célula animal. A célula animal, nós já estudamos bastante dela, né? Nós sabemos que ela tem algumas características importantes aí. Uma das características que a gente só vai encontrar na célula animal é a presença do centríolo. Centríolo é esta organela que atua na divisão celular, nos processos de divisão celular. Na célula vegetal não há centríolos, tá? Ela é acêntrica. E não há também na célula animal a presença da parede. Célula animal não tem parede, tá, galera? Ela é formada apenas pela membrana plasmática aqui como seu envoltório. A célula vegetal não. A célula vegetal ela vai apresentar as duas. Ela tem tanto a parede quanto a membrana que está aqui por dentro, no entorno do citoplasma, tá? Então, essas são algumas características que nós temos aí. Já as outras organelas a gente pode encontrar em ambas, né? A gente pode encontrar as mitocôndrias em ambas, o núcleo, o retículo endoplasmático, são muito semelhantes a algumas organelas, né? O vacúolo está aqui, ó, presente apenas na célula vegetal e não na célula animal. Embora a gente tenha alguns vacúolos de armazenamento nas células animais também, mas ele é bem diferente desse vacúolo, principalmente em relação à função que eles exercem, tá? Então é isso, a gente falou um pouquinho aqui sobre esse panorama mais amplo das duas células e agora a gente vai falar um pouco sobre as organelas da célula vegetal, cada estrutura e aí principalmente aquelas que a gente tem que dar um destaque aí, né? Que são as peculiaridades, são as exclusivas da célula vegetal. Vamos falar um pouquinho sobre elas. Começando aqui pela parede. Bom, como eu já falei, a parede ela é formada por um componente chamado celulose. Então a parede ela é chamada de parede celulósica devido à presença desse composto que nada mais é do que um polissacarídeo, um açúcar complexo grande, tá? Chamado celulose. A função da parede está aqui, ó. Proteção mecânica, obviamente. Se a gente pensa no vegetal, a gente entende que eles não apresentam
estruturas de proteção, como nós animais temos, por exemplo, o nosso esqueleto, né? Os artrópodes têm o exoesqueleto. E as plantas, elas têm uma proteção também. Só que como as células ficam já expostas, elas precisam ter uma resistência, um bloqueio, uma proteção. E essa parede celulósica vai atuar como proteção. Tá? Mecânica, térmica, com relação às perdas e ganhos de temperatura em relação ao meio. E também atuam na sustentação, visto que elas atuam como colunas, né? Elas se encaixam e a resistência dessa parede confere aí uma dureza. É como se você pegasse tijolos e colocasse um sobre o outro. Então aqueles tijolos eles vão se apoiando uns sobre os outros. Então imagina que as células vegetais elas vão se encaixando umas sobre as outras e isso torna o vegetal sustentado. Isso realiza aí a sustentação do vegetal, da massa, do peso do vegetal. Muito bem. Ela é formada por quais compostos? Como a celulose aí é o principal componente, já falamos, né? Além da hemicelulose, que é um outro composto também sacarídeo, e também as pectinas, tá? Então, celulose, hemicelulose e pectinas são os 3 polissacarídeos aí, os açúcares que compõem a parede celular. E também existem alguns outros elementos aqui, como é o caso da cutina e a suberina. A cutina que se encontra revestindo as folhas lá, né, formando uma cutícula, e a suberina que está na casca do vegetal, que forma lá o suber. Então esses 2 elementos aqui, eles são da ordem lipídica, eles são formados aí por lipídios, ácidos graxos, glicerol, formando lipídios que conferem para o vegetal a impermeabilidade. Então, além da celulose, das pectinas, a gente vai encontrar também cutina e suberina compondo ou em contato com a célula vegetal, esses componentes. E por último aqui a gente tem a lignina, que é uma proteína de resistência. Ela vai dar resistência, ela vai tornar a parede da célula vegetal mais dura, mais resistente. Tá? Ela resiste à tensão e decomposição. Então nós encontramos muitos casos, aí, principalmente lá nas cascas de vegetais, né, que a gente pode deixar elas muito tempo fora do... já numa matéria morta, ou seja, uma planta que já não está viva mais, e aquele material ele tem uma resistência. Quem confere essa resistência seria a lignina. Temos também a função da parede aqui relacionada à permeabilidade e à elasticidade. Tudo isso ocorre na parede celular. Ela é permeável a certos materiais. Claro que a membrana plasmática continua tendo a sua função de controladora da entrada e saída de materiais da célula, mas tudo isso tem que passar pela parede celular. Tá? E a elasticidade. Né? Então, ao mesmo tempo que ela é uma estrutura dura, rígida, que sustenta, né, que protege, ela também tem um caráter elástico. Isso favorece aí a mobilidade do vegetal, né? Uma certa maleabilidade desse vegetal. Muito bem. Então nós temos aqui uma imagem. Nessa imagem a gente pode observar aqui algumas estruturas. Né? A parede era dividida em 2 porções. Uma porção externa, que é a parede primária, e uma outra porção interna que a gente chama de parede secundária. E aqui em azulzinho, aqui no interiorzinho, aqui a gente está vendo a membrana plasmática. Tá? Entre uma célula vegetal e outra, nós temos essa parte que está aqui em verde. Né? Essa parte chama-se lamela média, ou lamela mediana. O que seria a lamela média? Seria uma espécie de uma cimentação, uma cola entre uma célula vegetal e outra. Então há um encaixe, e a lamela média ela é esse ponto de encaixe entre as células vegetais. Observamos também aqui os plasmodesmos, que são esses pontos de contato entre uma célula vegetal e outra. São como pontes entre 2 células, tá? Para passagem de materiais de uma para outra. Então eles são importantes aí porque eles comunicam as células vegetais. Então essas partes aí são as partes que estão presentes na parede celulósica ou na parede celular das plantas. Muito bem. A membrana primária, vamos falar um pouquinho sobre ela. A primária é aquela membrana que nós vimos que fica por fora, a mais externa. Vamos voltar aqui na imagem. Essa parte aqui, ó, essa é a membrana celular da parede primária. Muito bem. A membrana primária surge logo após a divisão celular, quando a célula vegetal acaba de se dividir. Ela tem um caráter elástico e mais fininha, ela é mais delgada, ela é mais fina e ela é mais flexível. Já a outra membrana, a secundária, ela surge depois, ela é mais grossa e menos elástica, tá? Que é essa segunda que nós estamos vendo aqui, a membrana secundária. Então ela é mais grossa e ela é pouco elástica, ela tem pouca flexibilidade, digamos assim. Os plasmodesmos são essas estruturas que nós estamos vendo aqui. Olha que legal, nessa imagem dá pra gente ter uma noção melhor dos plasmodesmos, né?
São esses pontos de encaixe aqui entre uma célula e outra que comunicam o interior, o citoplasma de uma célula vegetal a outra. Eles extravasam a membrana, eles atravessam a membrana ligando as duas células, tá? E a lamela mediana, também falamos sobre ela, é aquela estrutura que fica entre as duas células. Aqui nessa imagem dá pra gente ver muito bem a lamela média unindo aí várias células, né? Então aqui é uma célula, aqui atrás tem outra, aqui ao lado tem outra, e quem está grudando, literalmente, quem está unindo essas células todas são aí as lamelas médias. Muito bem. Aqui dá pra gente ter uma imagem de microscópio, né? Olha que legal. Dá pra gente ver aqui as paredes, né? Ó, parede secundária. Aqui a gente consegue ver a lamela, né? Muito bem. Os plasmodesmos aqui, os pontos de encontro entre duas células. Aqui nós temos um complexo de células vegetais, bem legal, dá pra gente enxergar bem aqui isso. O encontro aqui entre as células, né? A parede secundária, a lamela média aqui no meio, juntando, unindo essas células todas aí. Meio que elas ficam grudadas umas às outras. Bom, a próxima estrutura que a gente vai falar, que vai dar uma ênfase, é o vacúolo. Né? Então o vacúolo são essas bolsas, né, no citoplasma da célula, bolsas essas que são chamadas de tonoplastos, e elas têm no seu interior um suco chamado suco vacuolar, que é basicamente composto por água. Então o elemento mais importante aqui dentro do vacúolo é a água. Claro que existem outros compostos, até pela função que ele exerce, o vacúolo, né? Esses compostos são íons, sais aí diversos, né? E pequenas moléculas orgânicas que estão misturadas ali ao líquido do suco vacuolar. Qual que é a função do vacúolo? O vacúolo ele é responsável pelo equilíbrio osmótico. Ou seja, nós já aprendemos em osmose que a água ela se movimenta, entrada e saída de água, através de uma membrana semipermeável. Tá? Então, quem que vai controlar essa entrada e essa saída de água? A membrana. Então, no caso aqui, nós estamos nos referindo à membrana da célula, à membrana do próprio vacúolo. Então, quando há um movimento de água, nós sabemos que a água ela sempre vai de um meio menos concentrado de solutos em direção ao meio mais concentrado. Essa água ela atravessa os meios aí em relação às concentrações de soluto. Então, digamos que o soluto dentro do vacúolo esteja maior, ou seja, o interior do vacúolo é hipertônico. Então, o que vai acontecer? A água vai entrar, ela vai invadir o vacúolo. Então é assim que as células conseguem atrair água, né, umas para as outras, passando de célula a célula. Pensa numa planta de 40 metros de altura, aquela água ela vai penetrando nas células. E como que essa célula consegue absorver essa água? Através da osmose. E como que acontece a osmose? O vacúolo está numa concentração maior, e aí então a água ela preenche o interior do vacúolo, a água entra por osmose aí no seu interior, fazendo com que as células vão recebendo essa água aí. Certo, galera? Então, basicamente é isso a função do vacúolo. Ele é responsável aí pelo equilíbrio osmótico vegetal. Nós temos uma imagem interessante também, mostrando um pouquinho do surgimento, né, de uma célula jovem. E aí esses vacúolos, pequenos vacúolos que vão surgindo, eles vão se unindo até formar um vacúolo grande. Notem que numa célula adulta, o vacúolo ele chega a ocupar quase que a totalidade do citoplasma, né? Ele preenche quase que a célula toda. Isso é bem comum nas células vegetais, porque ele vai absorvendo muita água, então ele vai ficando cheio, ele vai ficando túrgido, ele vai preenchendo aí o interior da célula vegetal. Muito bem. Próxima parte que nós vamos falar aqui agora seria sobre os plastos. Né? A gente chama isso de plasto ou plastídio. Eu não gosto de quantificar, né, ou qualificar as partes da célula com relação à importância, até porque tudo é importante. Mas o plasto ele é uma parte extremamente importante para a célula vegetal, porque é nele que acontece a fotossíntese. Então, os plastos são os responsáveis diretos aí pelo processo fotossintético que as plantas realizam. Sem eles não haveria esse processo. Então, os plastos são organelas citoplasmáticas formadas por membrana também, tá? Aqui no seu interior a gente tem estruturas denominadas tilacoides, e é nesses tilacoides que acontece aí etapas da fotossíntese, né? A gente sabe que a fotossíntese é dividida em duas etapas, a fase clara e a fase escura, né? Então a fase clara, ela acontece na membrana desses tilacoides, esses disquinhos verdes que vocês estão vendo aí. Aqui no meio há um líquido no interior do plasto. Esse líquido ele é chamado de estroma, tá? Estroma é uma espécie de um colóide, uma espécie de uma gelatininha chamada estroma, e esse estroma ele
é responsável pela fase escura da fotossíntese, que nós chamamos de fase química, que é onde acontece a produção de glicose, a produção de molécula orgânica da fotossíntese, acontece no estroma. Então, existem 3 tipos de plastos, 3 tipos, tá? São eles os protoplastos, que é um plasto jovem, né, que vai dar origem aos outros tipos. Existem os cromoplastos, que são plastos de cor, de pigmentos coloridos, que atuam diretamente na fotossíntese, em outras funções que a gente vai falar daqui a pouco. E existem os leucoplastos, que não apresentam pigmentos coloridos, não atuam na fotossíntese, mas atuam na função de armazenamento de materiais. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esses 3 tipos de plastos ali no próximo slide. Então, relembrando, eles são exclusivos de célula vegetal, só células fotossintetizantes apresentam os plastos, atuam em diversas funções e principalmente na fotossíntese. Embora a gente vai ver agora no próximo slide que eles atuam também em outras atividades. Então, recapitulando, o plasto ele é formado por 2 membranas, uma membrana externa, dá pra gente ver aqui nessa imagem, vou até dar uma ampliadinha nela, uma membrana externa, uma membrana interna, são 2 membranas que revestem aqui o plasto, tá? No seu interior tem essas estruturinhas chamadas tilacoides, aqui está o nome do lado, tilacoide. É no tilacoide que acontece a fase clara ou fase fotoquímica da fotossíntese. E aqui nós temos uma espécie de um líquido chamado estroma, que é onde vai acontecer a fase escura, né? Que nós chamamos falsamente de fase escura, porque na verdade ela acontece tanto de dia quanto de noite, e é nela que vai acontecer a produção da molécula orgânica, a produção da glicose acontece no estroma do cloroplasto. Muito bem. Então nós temos aqui os tipos de plastos agora para falar, né? Protoplasto. Então a definição de protoplasto significa um plasto jovem, tá? Então tá aqui, é um plasto que ainda não desenvolveu uma função. Ele é o responsável por se tornar outros tipos de plastos. Então ele começa como protoplasto, né? Primeiro plasto, protoplasto, e depois ele vai se tornando os outros tipos de plastos. Então nós temos aqui os 3 tipos aí depois do protoplasto, né? Então o protoplasto deu origem aos cromoplastos, aos cloroplastos e aos leucoplastos. Cloroplasto é o mais famoso, que nós mais utilizamos, né, ele, porque ele é o principal plasto da fotossíntese. Ele tem clorofila, que é um pigmento esverdeado, e é esse pigmento responsável por captar aí a energia luminosa para o processo fotossintético. Ele ocorre principalmente nas folhas, e a função dele, obviamente, que é a fotossíntese. Já os cromoplastos são plastos que apresentam pigmentos chamados carotenoides. São pigmentos amarelados, alaranjados, avermelhados. E esses pigmentos, é muito comum a gente ver os carotenoides aí na cenoura, na beterraba, né, nos vegetais, assim, nesses legumes que nós consumimos. A gente costuma ver uma quantidade muito alta dos carotenoides, que são esses pigmentos que dão essa coloração para os vegetais. Muito bem. Onde eles são encontrados? Em frutos, olha aqui, ó, frutos, que tem aquela coloração mais acentuada, né, flores, nas raízes e até mesmo em folhas velhas. Você pega aquela folha envelhecida, folhas de plantas de clima mais temperado, que fica com aquela coloração avermelhada, né, em determinadas épocas do ano. Folhas velhas, elas ficam com uma coloração diferente porque elas apresentam os carotenoides. São pigmentos que auxiliam, eles ajudam na fotossíntese. Por quê? Porque a luz, ela tem um espectro. Esse espectro ele é dividido em várias porções aí de feixes de luz que são absorvidas pelo vegetal. Se fosse só o cloroplasto, ele só ia absorver uma frequência de luz, né? Só da cor verde ali que tem a clorofila, né? E ele ia absorver só naquele ponto da clorofila. Isso não ia ser muito rentável para o vegetal. Então existem outros tipos de pigmentos que vão absorver outras frequências de luz diferentes, tá? De outras frequências. Então a luz ela vai percorrer vários trechos de frequência, e essas frequências são absorvidas tanto pelos cloroplastos quanto pelos cromoplastos, tá? Então ambos aqui atuam na fotossíntese diretamente, embora os principais sejam os cloroplastos. E por último, a função de atração de polinizador e dispersor de semente. Por que atração de polinizador? Ora, a gente viu que os cromoplastos eles têm essa coloração mais forte, então isso faz com que os polinizadores sejam atraídos pela coloração das flores. Olha que legal. Então aquela flor vistosa, vermelha, né, amarela, bonita, chama a atenção do inseto, do pássaro, seja lá de quem for. Então aquele polinizador vai então em direção à flor. Isso é um papel também
dos cromoplastos, aí, dos plastos que apresentam essa pigmentação colorida. E também dos dispersores de semente. Por quê? O animal que vai comer uma fruta, por exemplo, ele quer um fruto atrativo, chamativo, colorido. Então ele vai em busca daquele fruto, né? Como uma maçã ou um mamão, sei lá, um fruto que tem uma coloração bonita, né? Então os animais vão em direção àquele fruto para poder se alimentar e, consequentemente, dispersar a semente que está no interior do fruto. Tá? Então isso é tudo função dos cromoplastos. E por último nós temos os leucoplastos, que significa que são plastos sem cor, eles são incolores, tá? Eles não têm pigmento colorido. Então, se eles não têm pigmentação, eles não atuam diretamente na fotossíntese, porque para absorver luz tem que ter pigmento. Como eles não têm pigmentação, né, de cor, eles não funcionam para a fotossíntese. Então, a função deles é para armazenamento. Então, eu coloquei 3 tipos aqui de leucoplastos que atuam no armazenamento. Um deles é o amiloplasto, olha o próprio nome diz, amilo armazena amido. Muito comum nas raízes, né? Os proteoplastos, ó, proteína, armazenam proteínas. E os oleoplastos, o próprio nome diz, armazenam óleos, tá? Então eles têm no seu conteúdo ali uma quantidade considerável de moléculas de lipídio, de gordura. Muito bem, então a gente viu aí quais são todos os tipos de plastos, né? Então os plastos ou plastídeos são aí os protoplastos, que dão origem a todos os plastos, os cloroplastos, que atuam direto na fotossíntese, os cromoplastos, que atuam tanto na fotossíntese como na atração de dispersores de semente, de polinizadores, e os leucoplastos, que atuam no armazenamento de materiais como proteínas, óleos e amido, açúcares. Muito bem. Então essa foi a parte aí dos nossos plastos. E para a gente ainda continuar falando um pouquinho sobre ele, a gente vai falar um pouco da fotossíntese aqui, né? Como essa aula é uma aula ampla e genérica para falar de célula vegetal, nada melhor do que falar desse processo tão importante que é a fotossíntese. Então nós temos aqui uma folha, essa setinha representa a luz sendo incidida sobre o vegetal, a planta absorve gás carbônico, mais a água que vem lá do solo, então a água do solo, gás carbônico do ar, luz, isso é a receita para a gente fazer a fotossíntese. Então, gás carbônico mais água mais luz, a gente realiza então a construção da molécula da glicose, que eu estou apontando aqui, ó. C6H12O6 é a glicose, que é a base de todos os compostos orgânicos que a planta vai produzir posteriormente, dos amidos e tal. E gera também oxigênio. Graças a esse oxigênio gerado aqui pelos seres fotossintetizantes é que existe vida na Terra, é que você está aí respirando hoje graças a esse oxigênio desprendido aí pelos vegetais durante o processo fotossintético. Ele é um produto juntamente com a glicose. Então a glicose e o oxigênio são os produtos da fotossíntese. Aqui está a fórmula dela, né, mais completa. 6 moléculas de gás carbônico mais 12 de água mais a luz, que é atraída pelos pigmentos fotossintéticos, né? Aí a gente gera os produtos. Quais são? A glicose mais 6 moléculas de água mais 6 moléculas de oxigênio. Tudo bem, galera? 6 aqui gases oxigênio, né? Então essa é a nossa fórmula da fotossíntese. Então esse é o processo fotossintético, né? Que é transformar substância inorgânica simples em orgânicas complexas. O que é a substância inorgânica simples? Gás carbônico e água. E o que é a orgânica complexa? A glicose. Muito bem. E os outros compostos, os amidos, aí, tudo que a planta vai produzir a partir dessa glicose, certo? Muito bem. Qual que é a relação entre a respiração celular e a fotossíntese? Aqui nós temos um cloroplasto, que é o responsável aí pela fotossíntese, né? Ele recebe energia da luz, faz a fotossíntese, constrói a glicose, olha aqui a molécula da glicose, mais o oxigênio, tá? E esses dois caras aqui, ó, tanto a glicose quanto o oxigênio, serão utilizados aonde? Na respiração celular. Da própria planta e dos animais também. A gente não faz fotossíntese, mas a gente depende da energia que a planta produz para a gente se alimentar daquilo. Então na cadeia alimentar, quem é a base da cadeia alimentar? Os vegetais. Tá? Ah, mas eu não como vegetal nenhum, só como carne. Tudo bem, mas a carne que você comeu era de um bicho que comeu um vegetal. Então aquela energia ela vai passando ao longo da cadeia alimentar. Então, os cloroplastos, né, fazem a fotossíntese, produzem a glicose mais o oxigênio. Ambos são utilizados na mitocôndria para quê? Para produzir a energia química, que é aquela energia que nós chamamos de ATP, né, aquela molécula adenosina trifosfato, que é a molécula responsável aí por fornecer energia a pronto uso para o organismo, certo?
Então, o que, que acontece? Essa mitocôndria vai gerar um produto também dessa respiração celular. Qual é o produto da respiração celular? Gás carbônico e água. Nós sabemos que nossa respiração gera gás carbônico, tá? E água. Tanto o gás carbônico quanto a água são aí os elementos essenciais para, voltando aqui, ó, como ele volta, ó, voltando para a fotossíntese. Então, o gás carbônico que nós produzimos nos processos respiratórios, e a planta também produz, esse gás carbônico volta para o vegetal para que ele realize novamente a fotossíntese. Então é um ciclo que acontece na natureza, né? Ó, fotossíntese versus respiração. Um depende do outro. Se eu cessar um dos dois ciclos, eu cesso o outro também, tá? Porque um é dependente do outro. Então esses dois processos aí, eles se unem assim de forma incrível, tá? Eles são essenciais para todas as formas de vida na Terra. Beleza, galera? Muito bem. Vamos lá. E agora, para a gente fechar a nossa aula, né, uma tabelinha aqui mostrando as organelas. Como o foco aqui não é falar de organela, é falar da célula vegetal como um todo, a gente vai falar um pouquinho sobre as outras organelas da célula vegetal, de forma aí, para dar uma pincelada, né, falar apenas por alto, até porque isso é assunto da frente de citologia lá, falar das organelas. Mas nós temos o que mais aqui? A mitocôndria, que faz respiração celular, que gera energia, né, produz energia na célula. Nós acabamos de falar dela ali na relação com a fotossíntese. O retículo endoplasmático, que tem a função de sintetizar proteínas, sintetizar proteínas, né, e lipídios, como é o caso do retículo endoplasmático liso. Nós temos os complexos Golgiense, aqui os dictiossomos, são conjuntos de complexos Golgiense da célula vegetal, né, eles são responsáveis aí por secreções. Então tudo que a célula produz, ela secreta para o seu exterior, e essas produções de secreção são feitas todas no complexo Golgiense. O ribossomo, né, tá aqui também. O ribossomo é uma organela essencial para qualquer tipo de célula viva, né? O ribossomo ele faz a síntese de proteínas, ele sintetiza, ele fabrica as proteínas para a célula, né? Os citossomos, né, que são pequenos corpinhos que armazenam enzimas, né, como se fosse o lisossomo lá da célula animal. Aqui nós temos os citossomos, que são presentes nas células vegetais. E os microtúbulos, que também atuam aí na divisão celular, na formação da parede. Os microtúbulos esses que são aquela estrutura básica que dá origem ao centríolo lá da célula animal. Lembrando que célula vegetal não tem centríolo, mas o centríolo, eles são formados por feixes de microtúbulos. Aqui também estão presentes os microtúbulos, embora não na forma de centríolo, certo, galera? Muito bem, então essa foi a nossa aula de hoje sobre a célula vegetal. Espero que vocês tenham entendido, a gente falou bastante coisa hoje, né? Espero que vocês tenham gostado, espero que ajude vocês aí. Obrigado pela participação de todos vocês, continuem estudando bastante. Vou passar alguns exercícios em anexo para vocês fazerem. E é isso, galera. Grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula. Até mais.